No vídeo que você está vendo, falaremos acerca do processo de transmissão da escrita bíblica. A Bíblia tem erros nos seus textos? Como ela foi escrita? Como era chamado o grupo de pessoas responsável para que ela ficasse pronta, tal como a vemos hoje? É bom salientar que neste vídeo não falaremos nada a respeito do conteúdo como tal da mensagem. Este assunto deixaremos para os próximos vídeos. Eu sou o Padre Dezenilton e você está assistindo ao Questões Intrigantes da Bíblia. Para nós que possuímos um exemplar contendo todos os livros da Bíblia, é custoso imaginar que na antiguidade estes livros eram separados uns dos outros e que dificilmente, mesmo numa sinagoga de um vilarejo pobre e afastado de Jerusalém, pudesse dispor de mais do que 5 cópias dos primeiros livros da Bíblia, também denominado Pentateuco. A razão para isto é simples. Na época em que os livros eram copiados à mão, utilizando materiais confeccionados artesanalmente, a exemplo do couro de ovelhas, o custo de um único livro poderia estar muito acima das condições econômicas não só de pessoas comuns, de forma que seria impossível que tais pessoas possuíssem algum destes livros em sua casa. Portanto, os manuscritos na antiguidade faziam parte dos artigos de luxo, de forma que as pessoas de baixa renda deveriam entrar em contato com a palavra de Deus unicamente dentro das celebrações litúrgicas, no templo ou nas sinagogas. Estes livros deveriam ser manejados por pessoas encarregadas para esta finalidade. Nas sinagogas, o judaísmo previa um ministro encarregado deste manuseio, também denominado chefe da sinagoga. E no templo, os livros eram manejados pela classe sacerdotal. Conforme o que foi mencionado no início desta exibição, os livros não eram copiados de forma mecânica, conforme o que veio a acontecer no século XV a partir da invenção da imprensa mecânica de Johannes Gutenberg. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer uma cópia de um texto, pressionando apenas um botão de uma impressora, como aquelas que possuímos em nossa residência. No entanto, na época da composição da Bíblia, cada escrito deveria ser copiado à mão, utilizando materiais muito rudes. Adiante falaremos a respeito da confecção da matéria-prima de um escrito. Ao escrito copiado à mão foi dado o nome de manuscrito, uma palavra de origem latina que literalmente significa aquilo que é escrito à mão. Aqui está um dos maiores desafios no que se refere ao processo de copiadura ou transmissão, como assim queira, de uma obra literária na antiguidade. Uma vez que o livro era copiado palavra por palavra, era comum que o escriba, aquele que tinha como profissão copiar textos, corria o risco de cometer alguns equívocos. Isto não era algo intencional. Estes erros eram ocasionados por vários fatores, a exemplo do cansaço mental ou por causa da confusão ocasionada pela ilusão de ótica. Os pesquisadores que têm o encargo de avaliar estes manuscritos, fizeram um elenco das várias modalidades de erros encontrados nos antigos manuscritos da Bíblia. Neste vídeo não apresentarei todos os tipos de erro encontrados em tais manuscritos, em razão da necessidade de mais tempo para dedicarmos a este assunto. Por ora, apresentarei a vocês apenas o exemplo de erros que podemos encontrar em tais manuscritos. Uma vez que os textos eram copiados manualmente, é mais do que natural que um copista estivesse exposto à fadiga ou até mesmo à ilusão de ótica, de forma que ele pode ver uma palavra e escrever outra parecida. Na prática, esta ilusão de ótica funciona do seguinte modo. Ao copiar um texto, o escriba tem à sua frente um manuscrito padrão, um pergaminho no qual ele está escrevendo. São duas coisas, um pergaminho que ele vê e outro que ele escreve. No ato de copiar, o escriba dirige o olhar ao texto padrão e, em seguida, pousa o olhar sobre o material no qual está trabalhando. Em decorrência da fadiga ou da distração, o escriba poderia equivocar-se e escrever uma palavra 2 vezes. A esse tipo de equívoco, os peritos deram o nome de haplografia, ou seja, uma palavra que é escrita 2 vezes sem a intenção. Vejamos um exemplo. Neste exemplo, podemos ver que o copista escreveu 3 vezes o substantivo casa. Os peritos perceberam que não há uma razão gramatical para a repetição desta palavra, de modo que a sua recorrência constatada em alguns pergaminhos se deva ao fato de um erro no ato de copiar.
Foi por essa razão que os sacerdotes do Templo de Jerusalém criaram um mecanismo para minimizar os equívocos dos copistas. Portanto, o Sinédrio só permitia o uso público dos livros sagrados após uma criteriosa revisão do texto. A revisão consistia na contagem das palavras do manuscrito averiguado. Uma vez que o resultado da soma de todas as palavras de um manuscrito coincidisse com a soma do manuscrito padrão, o texto poderia receber autorização para o uso público. Os escribas que faziam a contagem das palavras eram chamados de soferim, uma palavra hebraica que significa literalmente contadores. Existe uma reminiscência desta prática numa das ferramentas do programa de computação usada para a digitação, popularmente conhecido como Word. Mas o que acontecia quando os soferim detectavam um erro de grafia em um manuscrito? A solução era simples. Os soferim faziam uma correção em uma das margens do texto, indicando que determinada linha tinha um erro de grafia. Após as devidas observações, o texto recebia uma permissão para o uso, uma espécie de nihil obstat, isto é, nada contra. Ainda a respeito do uso do material para a cópia de um texto bíblico, é conveniente informar que os copistas aproveitavam ao máximo a superfície dos pergaminhos. No próximo vídeo falaremos a respeito do estado de conservação e se ainda é possível encontrarmos as versões originais da Bíblia. Se você viu este vídeo até o final, significa que as informações aqui contidas foram úteis para você. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Siga-nos também em nossas mídias sociais.